Graça e paz, nação do avivamento, graça e paz, povo de Deus. Amém? Vamos dar início a mais esta celebração que é chamada Festa dos Pães Asmos, ou Festa dos Pães Sem Fermento. Glória a Deus. Nessa noite linda, essa noite tremenda, nós estamos aqui na nossa igreja, alguns irmãos aqui conosco, outros chegando, e você que está aí em casa assistindo, né? Você que é do chamado grupo de risco, não pode sair, não deve sair, né? Mas você que pode, né? Você tem sempre um lugarzinho aqui. A gente tem um número limitado aqui, para não ficar em uma aglomeração, mas tem lugar, né? Eu, particularmente, gosto muito de estar aqui, né? Até porque eu tenho estado em feira, tenho estado em supermercado, né? A gente tem estado em tudo que é lugar. Acho que o último lugar que seria bem que perigoso seria aqui. Mas glória a Deus por tudo. E nós estamos nessa festa linda e debaixo desse tempo profético que começou ontem, né? Com a chegada da lua, a lua chamada superlua, né? Que desde o entardecer do dia 7, e ali já entrando na festa da Páscoa, ela já estava brilhando ali no céu. Então, muito bem, amados, Festa dos Pães Sem Fermento. Que festa tremenda, todas as festas bíblicas são extraordinárias, trazem mensagens poderosas para nós, para o povo de Deus, para Israel, para a Igreja de Jesus, para todo o povo de Deus e para todo o mundo, né? Eu quero começar deixando alguns versículos, quero que você anote aí alguns textos bíblicos, você que está em casa, sentadinho, tranquilo, ou até que está aqui também, né? Você anote, porque é assim, né? Você recebe a palavra, você pode ter certeza que meia hora depois você já esqueceu a maioria das coisas. Isso é óbvio, não tem como ficar tudo na nossa mente, né? Isso que é importante a gente anotar, para a gente poder estudar depois, a gente fazer meio como como aqueles animais que comem, né? E depois que a comida está lá no estômago, os ruminantes, está lá no estômago, aí volta para a boca, né? Aí mastiga de novo, engole de novo, volta para a boca, mastiga de novo, engole de novo, e assim ele vai tirando os nutrientes. Então nós temos que aprender com os animais, né? Tudo que Deus criou tem ensinamento. Você quer aprender com os astros, aprender com os animais, quer aprender com tudo. Amém, queridos? Então anote aí os textos bíblicos que eu vou deixar com vocês, tá? Lucas 22, de 7 a 8. Aí você deixa registrado aí. Lucas 22, de 7 a 8. Esses versículos, não sei se eu vou ler todos eles, mas você vai poder em casa. Aliás, você já está em casa, né? Você quer que está em casa. Os que estão aqui vão poder depois ler. Então, Lucas 22, 7 a 8. Tem também Atos 12, versículo 3. Todos esses versículos que eu estou colocando, pode ler o contexto deles. Por exemplo, Atos 12, versículo 3, é o contexto da prisão de Pedro. Então, você pode ler todo esse contexto. Atos 20, versículo 6, também é outro texto importantíssimo na festa de Pães Asmos. 1 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 8, outro texto importante. E o último aqui, penúltimo, Atos 13, versículo 37, tá? Agora eu vou dar o texto oficial, o texto que a gente vai estudar hoje. É Êxodo 34, de 10 a 18. Amém? Então vamos dar início aqui à nossa festa dos Pães Asmos, ou dos Pães Sem Fermentos 2020. Tema: você foi liberto para vencer. Você foi liberto para vencer. Amém? Então vou ler aqui Êxodo 34, 10 a 18, diz assim a palavra de Deus. Faço com você
você... Desculpa aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui esse texto de Êxodo novamente aqui. Êxodo 34, versículo 10. Vamos lá, vamos de novo. Êxodo 34, de 10 a 18. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra de Canaã, para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha para vocês. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Agora o versículo 18. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. Que Deus abençoe grandemente a sua palavra. Pai Celestial, a tua palavra é rica, poderosa, ela não volta vazia e também ela é imutável, ela não pode ser mudada nem alterada. Louvamos o teu nome pela tua palavra, pedimos a revelação e a direção do teu Espírito Santo nesta noite, nesta festa, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então segura esse texto aí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esse texto, trazer segredos tremendos que tem nesse texto, que vão nos fazer vencer, nos fazer vitoriosos. Afinal de contas, o tema é: você foi liberto para vencer. Queridos, a festa de pães sem fermento, ou pães asmos, é um outro nome para a festa da Páscoa, né? Na verdade, a festa, os festejos começam no dia 14, ao entardecer, e já entra no dia 15 com a festa chamada dos pães sem fermento, né? No dia 14, ao entardecer, o sacrifício ali do cordeiro, eles assam o cordeiro, eles comem o cordeiro, né? Por orientação de Deus, e já entra na festa dos pães sem fermento. Então eles passam a não comer nada com fermento durante 7 dias. Eles é o povo de Israel, né? Durante 7 dias sem comer qualquer coisa com fermento, tá? Essa festa nasceu exatamente nesse dia 15, logo depois, 15 de Nissan, de Abibe, lá no Egito, logo depois que eles celebraram a festa da Páscoa. Logo depois que eles comeram o cordeiro, já entrou a festa dos pães sem fermento. Por isso que a festa da Páscoa, ela é chamada de festa dos pães sem fermento. Não precisa nem falar festa da Páscoa. Basta falar festa dos pães sem fermento, que a gente sabe que equivale à saída do povo de Israel do Egito, né? E até 2 dias depois, né? Que a gente chama hoje de festa da Páscoa, festa dos pães asmos e festa das primícias, que será aqui amanhã. Porque isso equivale ao que aconteceu com a vida de Jesus. Então Jesus, ele foi sacrificado num dia,
ele no outro dia estava na sepultura e no outro dia ressuscitou. Então, nós chamamos o primeiro dia de Páscoa, que é a morte do Cordeiro, o segundo dia da festa de pães sem fermento, é quando Jesus ficou na sepultura, e o terceiro dia, quando ele ressuscitou, a festa das primícias. Então, essas três festas se cumpriram exatamente, né, com toda a fidelidade na vida de Jesus. Aí a gente vai perceber que a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, festa das primícias e todas as demais, todas as 7 festas, elas não aconteceram por acaso, né? Elas não foram feitas para os judeus, elas foram dadas aos judeus para revelar o Senhor Jesus num tempo determinado. E qual foi o tempo determinado em que Jesus foi revelado? Esse tempo determinado foi há 2000 anos, quando ele foi crucificado. Então, até chegar nesses 2000 anos, então, desde que o povo de Israel saiu do Egito, ele vem celebrando essas festas. Ele vem celebrando, até que chegou o dia em que esta festa se cumpriu. Então, a festa da Páscoa, pães asmos e primícias, como hoje nós estamos celebrando aqui pães asmos, é uma festa que já se cumpriu. São festas que já se cumpriram. Se cumpriram quando? Se cumpriram em quem? Se cumpriram na vida do Senhor Jesus. Então, como é que nós podemos ignorar essas festas? Como é que nós podemos ficar, pelo menos, sem conhecer essas festas, né? Nós iríamos perder a coisa principal, que é o propósito que foi dado a essa festa, que é exatamente revelar o Senhor Jesus, que nós amamos, que nós servimos, né? Que nós esperamos o seu retorno. Então, tudo isso está relacionado com as festas. Muito bem, eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre 3 propósitos dessa festa. Ainda não é a palavra, ainda não é uma reflexão que nós vamos fazer hoje aqui. É para a gente entender melhor essa festa. Então, o primeiro propósito, eu chamo de propósito histórico da festa. Então, qual foi o propósito histórico da festa? O propósito histórico fala exatamente disso, da história dessa festa. Como ela nasceu, para que ela serve, como ela surgiu. Então, o povo de Israel estava aprisionado no Egito, até que Deus inaugurou um tempo profético. Nós temos falado muito aqui sobre tempo profético, né? Aí Deus inaugurou o tempo profético, mês de Abib, ou Nissan, e no dia 14 eles deveriam sacrificar o cordeiro. E eles deveriam, em seguida, o que Deus falou para eles? No dia seguinte, vocês coloquem a roupa, prenda a sua roupa, sandália nos pés, cajado na mão, e saia, porque vocês vão sair. Saiam apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. Aí, eles que todos os dias faziam pão, e como é que se faz o pão? Você prepara a massa com a farinha, sal, o óleo, aquela coisa toda, e coloca o fermento. Para quê? Para crescer. Para crescer, e então fica ali pronto, assa e fica pronto o pão. Ou como você faz bolo em casa, né? Você prepara e fica bonito aquele pão que cresceu e tal. Só que para fazer isso, naquele tempo, não se podia fazer isso como a gente faz, que é pegar lá no armário um fermento e colocar e a massa vai crescer. Não. Tinha que se fazer o fermento. Então não havia fermento pronto. Como é que se fazia o fermento? Pegava um pedacinho da massa, separava, deixava ela ficar lá ao vento, né, no ar, recebendo as bactérias que correm aí no ar, e contaminava aquela massa. Então a massa estragava, porque não está tendo nenhuma proteção, ela estragava, então eles pegavam aquela parte estragada da massa, porque fermento, gente, é isso. Fermento ou levedo significa coisa estragada. Você nunca parou para pensar nisso? Coisa estragada, estragou, apodreceu. Isso é fermento. Isso é fermento. Agora você está sabendo, se você não sabia disso. Então, pegava aquela massa estragada e juntava com a massa nova que eles faziam, e aquela massa nova ficava toda contaminada com aquele pouquinho daquela massa
estragado. O que acontecia então com o pão? Crescia. É por isso que o pão cresce, a massa cresce, recebe o fermento. Só que nesse dia, o que Deus falou? Saiam apressadamente, é a Páscoa do Senhor, vocês vão sair amanhã. Ora, não daria tempo para preparar essa massa, fazer todo esse processo. Então eles fizeram a massa, assaram sem fermento mesmo. E saiu isso aqui, ó. Esse pão achatadinho, tá vendo? Fininho aqui, achatado, sem fermento, que é o pão que a gente utiliza aqui na ceia. Foi o pão que nós utilizamos ontem aqui na Páscoa, comemos esse pão aqui. Vai ser o pão que a gente vai usar na ceia domingo. Eu estou aqui com um kitzinho que vai ser distribuído aqui domingo, e aqui dentro tem um pãozinho, tá? O pão que eu tomei café hoje, porque desde ontem à noite nós já estamos nesse ato profético do jejum do fermento. Se você não entrou ainda, eu convido você a entrar. Sabe? Será que você não pode ficar uma semana sem comer pãozinho? Uma semana sem comer bolo? Sem comer biscoito? Não é? Tem gente que passa, sabe? Semanas sem comer isso. Semana, porque não deu tempo, não comprou, não tinha lá no armário pão ou biscoito, a vida corrida, não ligou, comeu fruta, estava num regime, então, por causa do regime, para emagrecer, deixou de comer essas coisas. Mas chega na época da festa dos pães sem fermento, dá uma vontade de comer fermento. Você já reparou isso? Gente que está com uma vontade louca. Eu já ouvi pessoas falarem para mim assim: olha, apóstolo, de todos os jejuns que são feitos lá na igreja, de todos os jejuns, o pior para mim é o do fermento. Eu falei, é mesmo? Mas o do fermento você pode comer tudo. Você pode comer tudo. Carne, peixe, ovos, fruta. Você pode comer tudo. Pode comer até pão, bolo, pode comer qualquer coisa. Desde que não tenha fermento. Faça sem fermento, ele não vai crescer. Só isso, só não vai entrar o fermento. E esse é o jejum mais difícil. Esse é o mais difícil. E eu sei por quê. Sabe por quê, querido? Por causa da luta espiritual. Então, nessa semana, você tem essa oportunidade. Você é obrigado a fazer isso? Não. O judeu até é, né? Você não é obrigado a fazer isso. Isso é um ato profético. Você quer fazer? Te convido a fazer. Eu já estou fazendo desde ontem à noite. Amém? Então, aí, o povo de Israel, então, saiu. Por isso que nesse propósito histórico da festa, que é lembrar. Então, hoje, o povo de Israel, quando ele celebra, eles lembram desta história. Qual é a história? A história da libertação deles. A história que eles foram libertos, eles saíram, mas não saíram apenas, eles saíram com pressa. Eles saíram correndo. Daqui a pouco eu vou dizer por que isso. Eles saíram apressadamente do Egito. E este pão sem fermento lembra isso. Amém? Então isso é um propósito histórico. Tá? Agora, tem um segundo propósito. O segundo propósito que eu quero destacar aqui é o propósito profético da festa. Qual o propósito profético? É o propósito que estava apontando lá na frente o que essa festa queria dizer lá na frente. Então, lá na frente, essa festa apontava para um tempo de libertação e apontava para o Senhor Jesus, que é aquele que é o nosso pão sem fermento. Porque sem fermento significa sem pecado. Sem pecado, tá? Então, esse segundo propósito, que é o propósito profético, ele vai ensinar isso. Mas eu não vou falar agora muito a respeito de Jesus, porque tem um propósito separado, exclusivo para ele. Eu quero falar mais do propósito para nós. Qual é o propósito para nós, quando fala festa dos pães sem fermento? O propósito para nós é o seguinte: primeiro, nós não podemos ficar presos, aprisionados por Satanás. Então o Senhor nos liberta. Agora, nós não devemos cultivar na nossa vida o fermento. O que é o fermento? Pecado. Então, olha só. A Bíblia diz assim, lá em 2 Coríntios 5,17, você pode anotar também.
Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra desse versículo? Então, eu reduzo, ou eu resumo para você esse versículo, dizendo o que você é. Sabe o que você e eu, o que nós somos? Massa nova. Amém? Então você pode anotar aí na sua casa. Massa nova. Massa nova. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então ele fez de novo. Ele fez de nós uma massa novinha. Novinha. Tem fermento essa massa? Não. Por quê? Porque fermento é símbolo de pecado. Fermento é coisa estragada. Aí nós vamos ler, eu vou ler aqui o 1 Coríntios 5, eu não sei se eu dei para vocês esse texto, acho que dei. 1 Coríntios 5, de 6 a 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Isso o apóstolo Paulo está falando para a igreja, e a igreja que ele estava falando tinha esse tipo de pecado do orgulho. Existem vários tipos de pecado, né? E ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Aí, tá vendo aí? Então, aqueles que eram nova criatura, está em Cristo, nova criatura é, tá limpo, tá sem pecado, tá sem fermento, entendeu? Tá entendendo? Bia. A Bia tá ali ligadinha ali, tá entendendo? Então, olha, o orgulho que vocês de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Opa, o que ele está falando? Está percebendo que ele está conversando com a igreja? Ele está falando com a igreja de Coríntios, Espírito Santo através de Paulo, e de repente ele começa a falar uma coisa que é muito parecido com uma festa que a gente conhece, chamada festa dos pães asmos. Opa! Aí ele continua dizendo assim, no versículo 7. Eu estou lendo 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Então, no versículo 7, ele diz assim: livrem-se do fermento velho. Pega esse fermento velho que entrou e tira. Na massa, não é possível fazer isso, né? Na massa de pão. Já entrou o fermento, já era. Mas, nessa nossa massa, que é a nossa vida, a gente pode tirar o fermento. Só tirar o pecado. Tirou, está limpo. Então, olha lá, ele diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, né? Volte a ser massa nova e sem fermento. Como realmente são. Olha que coisa tremenda. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Como vocês realmente são. Vocês são massa nova sem fermento. E isso está onde? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, ele está dizendo, é isso que vocês são. Mas agora vocês se contaminaram. Então, livrem-se desse fermento para que vocês sejam massa nova, como realmente são. Aí ele continua nesse versículo 7. Pois Cristo, olha só, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou nosso Cordeiro da Páscoa, que nós vimos aqui ontem, na festa da Páscoa, aí a gente começa a ver, ele está falando daquela festa, mas não é Novo Testamento, não é igreja, não é apóstolo Paulo, de repente ele está lá dentro das festas. Querido, sabe o que acontece? Às vezes você vê o apóstolo Fernando falando sobre as festas, falando sobre o sinal do céu, parece coisa estranha, parece coisa do outro mundo, parece até heresia, né? Sabe por quê? Por causa da escola que a gente aprendeu. Então, se você aprende, todos nós aprendemos, somos treinados dentro de uma escola romana, a gente não vai saber disso. Então, quando a gente vai para uma escola de Israel, a gente fica impactado, a gente fica achando as coisas estranhas. Mas o que a gente está achando estranho, não era estranho para Paulo, percebeu? Não era estranho para Jesus, e é estranho para nós. É a grande prova da escola que a gente foi criado, a escola de Roma, a escola romana. Para você ter uma ideia, teve o sinal do céu na Páscoa. Já teve o sinal. O sinal já teve. E a Páscoa vai ser no domingo. Aqui no Brasil e no mundo. Menos em Israel. Né? Menos em Israel. Ela vai ser sem sinal.
Porque não é o dia. Dia 14, dia Bíblia. 14 foi entardecer de ontem. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Aí, continuando aqui. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele já foi sacrificado. E depois que ele é sacrificado, o que vem em seguida? A festa dos pães sem fermento. Logo depois disso, você come o pão sem fermento. Então, olha lá. Aliás, já na mesa da Páscoa, tudo já é sem fermento. Por isso que a gente chama Páscoa de festa dos pães sem fermento. Porque já começou a festa. Aí ele diz, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Agora, olha o versículo 8. O versículo 8 é o versículo que a gente tem que aprender muito com esse texto aqui. Diz assim, por isso, celebremos a festa. Sabe o que Paulo está mandando você fazer? Sabe o que Paulo está... Então, 1 Coríntios não é para você. Ou então, esse texto não é para a igreja. Carta de 1 Coríntios, tira do cânon sagrado. Porque não serve. Porque ele está mandando celebrar a festa. Ele diz, celebremos a festa. Olha lá. Versículo de número 8. Olha lá. Celebremos a festa. Celebremos a festa. Que festa que ele está falando? Ele está falando da festa dos pães sem fermento, que é toda a Páscoa. Páscoa, pães sem fermento, primícia. Então, esse conjunto é chamado de festa dos pães sem fermento. Celebremos. Ele diz, celebremos. Por que celebremos? Porque a igreja celebrava. Celebremos a festa. Agora ele continua dizendo assim, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, o propósito profético é esse. Nós não estamos presos ao propósito histórico. O propósito histórico era comer o pão sem fermento, para lembrar que saíram apressadamente do Egito. O propósito profético é, o fermento é o pecado. Então vamos celebrar a festa. Mas não vamos celebrar a festa como um ritual. Vamos comer pão sem fermento e tal. Cumprimos esse ritual, cumprimos a festa. Nada disso. Nós celebramos, até fazemos esses atos proféticos, jejum, mas esse é ato profético. Nós podemos fazer ou podemos não fazer, que não vai mudar nada a nossa vida espiritual. Nós fazemos simplesmente como um ato profético. Tanto é que faz quem quer, não é nem obrigatório. Mas celebrar a festa, isto é obrigatório, porque a festa não foi abolida. Não foi abolida. Só que como que a gente celebra? Tirando o fermento das nossas casas? Não necessariamente. Podemos até tirar, como ato profético, repito. Mas como igreja, nós tiramos o fermento da nossa vida. Amém? E fermento da nossa vida chama-se pecado. E Paulo diz aqui que a igreja estava com pecado de orgulho. E ele diz, o orgulho que vocês têm não é bom. Não é bom. E depois ele diz, não celebremos com fermento da maldade. Havia maldade, perversidade. Sabe? Mas celebremos com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. A igreja, quando eu digo a igreja de Jesus, tá? Do mundo inteiro, estou falando aqui. A igreja precisa caminhar muito pelas festas para poder aprender e viver. Quando estiver vivendo tudo que diz a festa, pode até abrir mão de fazer. Até então não. Olha quanta coisa essas festas nos ensinam. Está vendo aí? Amém? Olha que coisa tremenda. Então esse foi o propósito profético. Vimos o propósito histórico, para os judeus se lembrar do que Deus fez com eles no Egito. Profético, para nós, nos lembrarmos de que como temos que viver uma vida sem fermento, sem pecado. E o propósito agora na vida de Jesus. Então esse é o terceiro propósito. O propósito da festa dos pães sem fermento na vida do Senhor Jesus. A gente sabe que Jesus, ele é o pão vivo. Ele disse, eu sou o pão vivo que desci dos céus. Amém? Ele é o pão vivo. Jesus nasceu em Belém.
Belém quer dizer casa do pão. Então, tudo relacionado a pão tem a ver com Jesus, inclusive o maná, que o maná é um pãozinho. E Jesus disse: seus pais comeram maná no deserto e morreram, né? E eis aqui o pão vivo, ou seja, ele se apresenta como um maná vivo. Tudo relacionado a pão. Agora, quando a gente pensa em pão, a gente pensa logo em quê? A gente pensa logo em fermento, né? Porque você já imaginou comer um pão assim, ó? Deixa eu virar para você aqui. Olha só. Ah, já imaginou? Eu comi. Eu como desse pão, né? Nesse período de festa, como desse pão. Você pode comprar, pode fazer. Na padaria você não vai achar, né? Tem gente que acha um pão achatadinho, aí compra, achando que é o pão sem fermento. Não é. Ele é achatadinho, mas tem fermento. Pão sírio, pão não sei o quê. Tem que ser esse pão aqui de Israel. Ou você faz em receita na internet, né? Então, a gente, quando vê, a gente viu esse propósito histórico, o propósito profético que fala da nossa vida, mas o propósito na pessoa do Senhor Jesus está dizendo que ele é um pão. Ele o tempo todo está dizendo que ele é pão. Aí a gente pensa no fermento. Só que Jesus é um pão assim, ó. Assim. Ele é um pão sem fermento. Amém? Ele é um pão sem fermento. Assim como o maná. Você sabia? O maná era um pãozinho sem fermento. Sem fermento. Por isso que Deus falou para Moisés: olha, separe uma porção de maná, coloque num jarro, coloque lá na arca e guarde para as futuras gerações, para eles saberem e perguntarem: o que é isso? É isso aqui que eles comeram. Como é que é aquele maná que eles comeram no deserto? Vamos ver aqui. Mostra para eles como é que era o maná. O maná não estragou. Por quê? Por que não estragou? Porque não tinha fermento. Agora, a gente sabe que houve momentos que o maná estragava. Quando que o maná estragava? Responde aí você que está lá no sofá. Hã? Porque agora é o seguinte, agora está sentadinho no sofá e na quarentena, vai aprender Bíblia. Né? Porque antigamente era um alvoroço, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre. Tinha tempo. Quantas vezes eu falava aqui, né? Olha, vai ter semana que vem festa bíblica. Festa bíblica a gente faz no dia que cai. Aí cai quarta, cai quinta, cai dia de prova. Vá, larga tudo e vem. Vamos falar com isso aqui? Aí, alguns vinham. Eu quero crer até que todos vinham, né? Não sei. Mas vamos imaginar aquele que não vinha. Não posso faltar aula. E agora? Está faltando 2 meses de aula. Cuidado para não ser reprovado, hein? Está em casa direto, não está indo para a escola? Cuidado para não ser reprovado. Está vendo aí, querido? E a gente está aqui. E eu estou aqui e continuo fazendo a festa bíblica. Está vendo? Amém? Então, glória a Deus, né? Que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Aí, muito bem. Está ali o Senhor Jesus, aquele pão sem fermento. Sem fermento. Por que ele é o pão sem fermento? Ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Então ele não tinha fermento. Muito bem. Aí eu quero mostrar para vocês, lá tem um outro texto aqui, Atos 13, versículo 37. Você pode anotar que eu não tinha dado esse texto. Diz assim: mas aquele a quem Deus ressuscitou, isto é, o Senhor Jesus, eu estou acrescentando esse isto é, porque é o contexto aqui da história, está falando de Jesus, mas aquele a quem Deus ressuscitou, ou seja, Jesus, não sofreu decomposição. Então, todo mundo que morre é enterrado, sofre decomposição. Uns mais, uns menos, até as múmias que fazem lá o embalsamento, olha, esse embalsamou, preservou, mas você vai ver que tem um monte de parte em decomposição. Não está perfeito, né? Já entrou em decomposição. Jesus foi o único que não entrou em decomposição. Percebeu? O corpo de Jesus não entrou em decomposição. O que a irmã de Lázaro disse para Jesus, quando Jesus mandou tirar a pedra? Senhor, ele já cheira mal. Já está cheirando mal, você está mandando abrir a porta. Ele já está 4 dias, já cheira mal.
Aí o que Jesus falou? A gente já sabe, tira a pedra, vai ver a glória de Deus, ressuscitou, aí transformou aquele corpo, todo em decomposição já, que já cheirava mal, num corpo perfeito de novo. Foi a ressurreição de Lázaro. Porém, a ressurreição de Jesus, como é que se deu? Jesus foi sepultado com o seu corpo perfeito, apenas com os machucados, com as marcas do nosso pecado, que ele pagou o nosso pecado, a marca do nosso pagamento. Mas o seu corpo perfeito. Ressuscitou no terceiro dia, corpo perfeito. Amém? Nenhuma bactéria chegou perto, nada. Porque não tinha nada estragado nele, não tinha fermento nele. Aí você vai ver, gente, mas como é que aconteceu isso com Jesus? Porque já estava determinado na festa dos pães sem fermento. Tudo é por causa da festa dos pães sem fermento. Por isso que eu digo, nós estamos num dia profético. Sabe por que nós estamos num dia profético? Porque Deus determinou este dia. Ele determinou, esse dia acompanhou, sabe, a vida do povo de Deus, milhares e milhares de anos, se cumpriu no Filho unigênito de Deus. E a igreja do Senhor Jesus, depois da ressurreição, a igreja continuou, aqueles que conheciam, continuaram celebrando, a ponto de Paulo falar, celebre, mas não fiquem presos à tradição apenas de não comer pão sem fermento, mas avance nisso, avance no entendimento, a ponto de entender que fermento é pecado. Sabe? É pecado que contamina. E se limpem para que vocês sejam massa nova. Aí a gente vai entender. Porque no último versículo que eu li do nosso texto-chave de hoje, que nós ainda vamos trabalhar ele, que está lá no versículo, o versículo 17, 18, versículo 18, diz assim, o 18 de Êxodo 34, versículo 18, olha Deus falando diretamente para Moisés, celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento. Como lhes ordenei, faça isso no tempo certo. 15 de Abib, é o dia que nós estamos. No tempo certo. No mês de Abib. Porquanto naquele mês você saiu do Egito. Amém? Então, o próprio Deus falando. Então tem um tempo. Aí o que aconteceu? Quando é que Jesus foi sepultado e se cumpriu a revelação do pão sem fermento? No tempo certo da festa dos pães sem fermento. Então, se não tivesse esse tempo certo, Jesus não poderia ter sido sepultado nesse tempo certo. Entendeu? Então, esse mecanismo, isso não tem nada a ver com lei. É lei, legalismo, é judaísmo, judaizante. Não tem nada a ver com isso. Confrontou Roma, vira do judaizante. Então eu quero ser judaizante. Eu vou confrontar Roma, sempre. Até o final. Amém? Porque Roma é Babilônia. Será confrontada até o final. Em nome de Jesus. Muito bem. Muito bem. Aí, entendeu? 3 propósitos. Propósito histórico, propósito profético e o propósito na vida do Senhor Jesus. Tá? Cumprido na festa dos pães sem fermento. Que Deus te abençoe com esse entendimento aí, poderoso, e você possa crescer nesse entendimento, aprendendo a amar a Deus, aprendendo a amar o Senhor através das festas bíblicas. Amém? Então vamos continuar. Glória a Deus. Por que quando fala amém, acha que acabou o culto? Por que quando fala Deus te abençoe, que essa palavra, você já acabou o culto? Sabe por quê? Por causa do tradicionalismo. Tudo vira tradicionalismo. Né? Amém. Acabou o culto. Vamos lá. Deus abençoe essa palavra que você recebeu tremenda. Opa, maravilha. Já vai guardando a Bíblia.
Você já reparou isso? A turma ali, a turma em casa. Opa, já vou voltar para minha série. Nada de série. Que tanta série é essa? Que série? Série é Bíblia. Vou te dar uma série de 66 capítulos para tu passar a quarentena. Amém? Você quer série? Meu Deus, eu lá que aguento série. Eu não aguento sofá, não aguento nada. É igreja, igreja. Bota isso na tua cabeça, filho. É igreja, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quero passar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe dela. Eita, vamos parar de só ficar, vamos viver. Evangelho é vida. Evangelho é vida. Glória a Deus. Então você vai recebendo isso ao vivo aí. Depois que a gente mandar para a rede, né, vai ser editado. Aí essas partes aí vão sair. E a primeira parte é uma primeira mensagem. Por isso que já teve o amém. Está vendo aí? Você vai explicando tudo. Agora já vai entrar na segunda mensagem. O Instagram nem nos suporta, né? A gente está com YouTube, Facebook e Instagram. Está nos 3. Né? Aí o Instagram só aguenta um tempinho. Então aí você não dá. Uma hora para mim não dá. Instagram não pode estragar a palavra de Deus. Então, depois você sai do Instagram, vai para o Facebook. Se ele parar, você vai para o YouTube. E a gente não vai parar de mandar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Festa dos Pães Asmos 2020. Tema: você foi liberto para vencer. A palavra de Deus diz lá, em Êxodo 34, de 10 a 18, ela diz para nós algo assim, muito tremendo. Faço com você, Deus está falando com o povo de Israel, faço com você uma aliança, disse o Senhor, diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita, verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Olha, promessas de Deus para o povo de Israel, que ainda estava no deserto. Aí Deus, no versículo 11, disse, mas obedeça às ordens que dou a vocês hoje. Aí eu vou expulsar todos os inimigos da presença de vocês. Mas no versículo 12 ele diz, agora acautele-se. Preste atenção, porque vocês estão indo para um lugar, para uma terra, e se vocês fizerem acordos com as pessoas, com o povo dessa terra, isso vai se tornar uma armadilha para vocês, está no versículo 12. No versículo 13, Deus diz assim, quando vocês chegarem lá, derrubem os altares deles, derrube os altares, quebre as colunas sagradas, corte os postes sagrados, ou seja, elimina tudo que é de idolatria ali naquela terra que vocês vão chegar. No versículo 14 diz, nunca adore nenhum outro Deus. E no versículo 15, ele fala aqui de não fazer acordo com o povo daquela terra. Deus está falando para o povo de Israel, estava no deserto, tinha saído do Egito, na Páscoa, estava cruzando o deserto, ia chegar em Canaã, terra da bênção. Só que lá tinha povos naquela terra. Então Deus falou, não se misture, cuidado, que vai ser armadilha para vocês. Não se misture. E ele diz aqui, no versículo 15, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levar a comê-lo dos seus sacrifícios, e a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Isso tudo vai ser uma armadilha. Então, esse termo aqui, prostituição aqui, não está se falando de prostituição sexual. Aqui está se falando de abandonar a Deus, sabe, o qual o povo era casado, e se envolver com outros deuses estranhos. Isso significa prostituição espiritual. É o mesmo termo
que a gente usa para a questão sexual, só que aqui está se falando de questão espiritual. Adorar outros deuses, seguir outros deuses. Muito bem. Aí Deus está dando essa instrução. Dando essa instrução toda, e ele começa, né, dizendo que está fazendo uma aliança, e começa dizendo que ele vai fazer milagres, coisas tremendas na vida desse povo. Ó, vocês vão chegar lá, eu vou expulsar aqueles povos daquela terra, a terra vai ser de vocês, vocês serão muito abençoados, mas tenha cuidado, não faça acordo com o povo daquela terra. Senão o povo daquela terra vai levar vocês a se prostituírem espiritualmente. Sabe? Vocês vão fazer acordo com eles, daqui a pouco vocês vão sentar na mesa deles e vão comer da comida deles, e aquela comida é comida sacrificada a ídolos. Vocês já vão se contaminar. O que ia acontecer, sabe? O que acontece quando se come uma comida sacrificada a ídolos? Quando se come, é a mesma coisa você colocar uma comida estragada dentro de você. É a mesma coisa você comer um fermento. Entendeu? Porque a comida do povo de Deus é pura. A comida oferecida a ímpio é fermentada. Entendeu? Então a gente já vai entendendo aí um monte de coisas. Você vai fazer acordo, vai comer a comida deles. Aí você vai entender por que Daniel e os seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, por que aqueles amigos de Daniel não comeram a comida do rei, aquele banquete do rei? Por quê? Porque aquele banquete era comida oferecida aos deuses. Nós mesmos, quando nós preparamos a nossa comida, antes de comer, nós nos agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor, por esse alimento, abençoa essa comida. A gente não faz. Então a gente está consagrando a Deus. E aquelas pessoas que servem ao inimigo consagram também a Deus os alimentos. Comer desses alimentos, prostituição espiritual. Mas você está envolvido com ele, você vai acabar comendo. Entendeu? Como é que vai ser? Se você está envolvido, então não se envolva. Aí ele diz aqui, não dê suas filhas a eles em casamento. E nem seus filhos às filhas deles. Por quê? Porque ele vai se casar, sua filha se casa com um rapaz daquele lado. Ele já tem aqueles costumes daqueles deuses. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ela, para agradar a ele, para não criar problema no lar, aí vai acabar se envolvendo com o Deus deles. Aí se contamina, entrou o fermento. Então, todas as bênçãos que Deus falou que ia dar, ficam suspensas. Sabe? Ele disse, olha, eu vou fazer milagres. É uma coisa impressionante esse texto, porque ele diz no versículo 10, eu quero que você volte ao versículo 10, querido. Ele diz, faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Então é coisas grandes, 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 grandes. Mas tinha que ter esse cuidado quando chegasse na bênção. Sabe qual o perigo? Sabe qual o perigo da bênção? É você chegar na bênção e se esquecer de Deus. Esse que é o perigo. Tá? É quando você chegar lá, alcançar a bênção e se esquecer de Deus. Tem muita gente hoje que está tão confortável que se esquece de Deus. Para eu ficar tão confortável a ponto de se esquecer do meu Deus, eu prefiro não ter esse conforto todo. Amém? Eu prefiro não ter conforto todo. Para eu esquecer do meu Deus. Então, esse é o perigo da bênção. Agora, não sou eu que estou te falando. É Deus que está falando aqui. Eu vou colocar vocês na bênção, mas quando vocês chegarem naquele lugar de bênção, tenha cuidado. Para vocês não se contaminarem. Então, muitos que chegam no lugar da bênção se contaminam. E essa coisa de aliança, não faça acordo, não entregue suas filhas aos filhos deles, e nem seus filhos às filhas dele. Porque vai ser uma armadilha. Você se lembra de Acabe? Acabe, o rei Acabe, não atentou para isso aqui.
Não atentou. Estava lá, rei de Israel, tinha essa palavra. Será que ele celebrava a festa dos pães sem fermento? Ou a festa estava passando despercebida, esquecida? Certamente estava sendo esquecida. Porque se celebrasse, ia entender que não podia casar com uma Jezabel. Foi casar com uma Jezabel, com um demônio em pessoa. Com um espírito, uma mulher endemoniada. Por quê? O pai de Jezabel chamava-se Et-Baal. O nome do pai, ele era um adorador de Baal. O nome daquele falso deus Baal, daquele demônio, estava já na própria vida do pai de Jezabel. E aquela mulher endemoniada, ele faz aliança. Outro povo, povo da terra, cheio de idolatria, cheio de feitiçaria. Olha o que aconteceu com Acabe. Foi dominado. Israel passou por aquela situação toda terrível, viu? E foi tão forte isso que o nome daquela mulher virou o nome do demônio que tinha nela. Até hoje, quando a gente quer falar daquele demônio, o nome é Jezabel. Mas não é a rainha, ela já morreu, é o demônio que estava nela. Pegou o nome dela porque ele agiu na vida dela da forma perfeita, né? 100% Jezabel. E esse espírito está até hoje por aí. Então a gente tem que ficar atento. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Aí, ele vem falando isso, e no finalzinho, que é o versículo 18, no último versículo que eu li, ele vai e diz, celebre a festa dos pães sem fermento. Celebre a festa. O que ele está dizendo com isso? Por que esta celebração da festa veio logo em seguida a essas orientações? Ela veio em seguida para mostrar o seguinte: olha, o que vai ajudar vocês a manter esse ensinamento que estou dando a vocês é vocês celebrarem todo ano a festa dos pães sem fermento. Porque as coisas a gente esquece. O que eu falei para vocês aqui no início? Olha, anotem, porque daqui a meia hora essa pregação já foi, você já esqueceu. É outra coisa, é preocupação com isso, preocupação com aquilo, é outro estudo. Por isso que eu até também orientei. Olha, gente, a gente está num período de live, né? Aí virou moda o negócio de live. Aí todo mundo lá, é live daqui, é live de lá, é live de cá, é live para lá, é live. Sabe? Para com esse negócio de live. Para com esse negócio de live. Tu vai botar tanta live na sua cabeça que daqui a pouco tu não está entendendo mais de nada. Foca no seu alimento espiritual. Seu alimento espiritual. Então, o que você está recebendo aqui é um alimento espiritual da sua igreja, é um canal para você. Não é este alimento, que é outro alimento, vai para outro lugar, recebe outro alimento. Vai misturar um monte de alimento. Então imagine, se Deus deu um alimento para Esmirna, um outro alimento para Sardes, outro para Filadélfia, tudo era a igreja de Jesus, cada um alimento diferente, uma palavra diferente, uma direção diferente. Então fique ligado, fique misturando um montão de live, que não sabe nem de onde está vindo. Coisa bonita, e foi interessante, uma coisa interessante desse período, é que também desmascarou um monte de situações, né? Desmascarou um monte de situação, as claras aí, tá? Aí, Deus é Deus. Deus não precisa do homem. Nós é que precisamos de Deus. Amém? Deus usa quem Ele quer. Sabe? Aquele general Naamã, todo poderoso, bateu na casa do rei. Por que ele bateu na casa do rei? Porque o rei da Síria falou assim, você vai em Israel para ser curado? Porque uma menina lá na minha casa falou que lá em Israel tem um profeta, lá eu posso ser curado da lepra. E é mesmo, então tá, então faz o seguinte, toma aqui uma carta, toma dinheiro, toma ouro, vai lá diretamente no rei, porque se tem alguma coisa lá para te mudar, se tem algo para transformar, se tem algo fantástico, tem que ser no palácio real. Aí ele bateu lá no palácio do rei. Aquele palácio. Quando chegou lá, o que você veio fazer aqui? Eu vim para ser curado da lepra. Mas aqui? Poxa, mas esse é o lugar mais tremendo de Israel. É o palácio real. Falei, pois eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho como curar sua lepra.
Aí, não, aonde que é então? Lá naquele casebrezinho lá, pequenininho, velhinho, tem lá um profeta chamado Eliseu. Aí ele bateu lá. Ele bateu lá, ficou curado da lepra. Então, espero que o Espírito Santo toque no seu coração e te leve a níveis maiores de entendimento. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Você foi liberto para vencer. Nós fomos libertos para vencer. Amém? Nós fomos libertos para vencer. Então eu vou mostrar aqui 2 segredos para que a vitória na nossa vida seja uma marca perene. Sabe o que é marca perene? É para sempre. Ela vai de você, vai nos seus filhos, seus netos, bisnetos e vai. Então, 2 segredos aqui nessa palavra. Primeiro segredo, 2 segredos poderosos. Primeiro, anote aí. Não caia na armadilha do pecado. Não deixe o fermento espiritual entrar na sua vida. Amém? Então, esse é o primeiro segredo para uma vitória permanente. Você foi liberto para vencer. Então, veja, o povo, preste atenção que a festa dos pães sem fermento, ela marca a libertação. Então, o povo de Israel saiu do Egito pela Páscoa. Deus falou assim: saiam apressadamente. Não puderam fermentar a massa. Então, o símbolo da saída apressada é esse pão aqui. Então, festa dos pães sem fermento, está dizendo, é a festa que marca a sua saída do Egito. A sua saída e uma saída rápida. Então, muito bem. Saiu para quê? Para morrer no deserto? Não. Saiu para vencer. Eu estou passando por lutas. Você pode estar pensando assim, mas eu estou passando por lutas pesadas. Preste atenção numa coisa. Essas lutas pesadas chamam-se deserto. Mas você não foi liberto para morrer no deserto. Você foi liberto para vencer em Canaã. Amém? Então, quando o povo de Israel chegou em Canaã, venceu aqueles povos todos. Porque você não foi liberto para morrer. Você foi liberto para vencer. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Eu não fui liberto para morrer no deserto. Você foi liberto para vencer em Canaã. Mas tem que pegar esse segredo que eu estou te dando aqui. Que eu estou te dando, não. Que Deus está te dando. Eu estou apenas repassando. Qual é o segredo? Não caia na armadilha do pecado. Não deixe o fermento entrar na sua vida. Lá em Hebreus diz assim, que devemos ter cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado está nos rodeando. Pedro, lá 1 Pedro 5,8, diz que o diabo é como um leão que anda no derredor, né? Buscando quem possa tragar. Isso é guerra espiritual. Isso é opressão espiritual. Mas em Hebreus diz que o pecado anda ao derredor. Então, às vezes, está preocupado com o diabo e esquece do pecado. Está preocupado com o diabo e esquece do pecado. Qual é a diferença? A diferença é que o diabo traz opressão. Anote aí. Está vendo? Daqui a meia hora você vai esquecer essas pérolas todas. Ó, o diabo traz opressão. O pecado traz tentação. Está vendo? São 2 coisas diferentes. O diabo traz opressão. O pecado traz tentação. O que nós fazemos com a opressão do diabo? Nós o enfrentamos e o resistimos. E falamos, em nome de Jesus, diabo. Você está amarrado, você sai daqui. Sangue de Jesus tem poder. Né? Todas essas fórmulas mágicas que a turma costuma usar aí. Algumas que não estão nem na Bíblia, né? Como o sangue de Jesus tem poder, por exemplo. Então, faz essa fórmula toda. Mas, de qualquer maneira, você está resistindo ao diabo. Então, a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, a opressão do diabo, você resiste, enfrenta ele, manda ele sair. E a tentação do pecado? Você é que foge, você não resiste nada. Você é que foge. Porque Paulo diz para Timóteo, fuja das tentações, dos desejos da mocidade. Fuja, senão você vai cair. Eu não posso resistir, não vai conseguir.
não tem que se envolver. Então Deus está dizendo aqui, não se envolva. Que outras palavras ele está falando? Fuja. Porque senão era assim, pode se envolver, fique firme, resista, use as fórmulas, está amarrado, está repreendido, sangue de Deus tem poder, que vai dar tudo certo. Deus falou isso? Não. O que ele falou? Não faça aliança, não fique junto, porque se você ficar junto, será uma armadilha. É uma coisa tremenda. Olha só o que ele diz assim. Ele fala exatamente lá no versículo 13, ao contrário, derrube seus altares deles, quebre suas colunas sagradas, corte seus postes sagrados. No versículo 12, no 12 ele diz, acautele-se ou tenha cuidado, para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam para vocês uma armadilha. Fuja de armadilha, você foge, você não tem como enfrentar a armadilha. Se você enfrentar uma armadilha, você cai nela. Então, o que é uma armadilha? Então, por exemplo, ali você está passando, você identifica uma armadilha. Você vê uma cordinha de nylon. Se você passar, você bater a perna nessa cordinha de nylon, pá, vai soltar um tronco, vai vir na sua direção, vai bater, vai te derrubar. Você vai enfrentar essa armadilha? Não. Você vai fazer o quê? Você vai fugir, você vai dar a volta por ela. Mas se você está passando, está um inimigo com uma espada ali. Você tem uma espada, você é guerreiro também. Você vai fugir do inimigo? Não, senão ele vai atrás de você com a espada. Você vai enfrentar o inimigo, espada para lá, espada para cá, você vai vencer. Amém? Está entendendo? Você vai vencer. Estão cansados? Estão cansados? Você em casa está cansado? Você está no sofá, cuidado para você não dormir aí no sofá, hein? Pelo menos quem está aqui na igreja é a cadeira. Embora ela seja acolchoada, mas ela não é tão confortável como o sofá. Né? Aqui está cansada? Então, vai segurando aí mais Bíblia. Aí segurando Bíblia. Bíblia na tua cabeça na quarentena. Amém, querido? Aí você já toma destino na sua vida, toma até rumo, até outro rumo, se quiser também pode tomar. Que aqui a minha função é mandar-lhe cajadada. Quer você quiser, quer tem. Não tem quem outro que tem e quem quer. Amém? Glória a Deus. Se eu falar para você que eu já tinha visto esse tempo, Deus já tinha me mostrado, você não vai acreditar. Porque tem uma coisa no mover profético que é assim. A turma fala muito que é crente. Crente. Aí você fala uma profecia, ela acha que você ficou sabendo da sua vida, da vida dela e falou. Acho que está falando aquilo, jogando uma direta por causa de não sei o quê. Espera aí. Porque crê em profecia ou não crê em profecia? Quem crê em profecia vai ficar desconfiado. Deixa eu falar com você. Todo desconfiadinho dentro de igreja, que acha que tudo é uma indiretazinha, tem que se converter. Tem que se converter. Por quê? Se você está igreja profética, meu filho, profético é profético. Profético é a revelação o tempo todo. Entendeu? Não é para pessoa. E outra coisa também que acontece em igreja profética é assim, a pessoa querer vir, sabe, toda hora querer ensinar e direcionar o profeta. Para com isso também, pelo amor de Deus. Será que o profeta não vai ter direção? Então tem que ter. Então, é umas posturas erradas que acontecem dentro da igreja profética. Por isso que eu falo assim, eu já tinha visto isso aqui. Por isso aqui não me abala, não me perturba em nada. Já tinha visto isso aqui. Por isso que eu falo assim, se precisar e quiser, tome outro rumo também, não tem problema nenhum. Porque a igreja profética é assim, ela é uma dependência exclusiva de Deus. Chegou lá Naamã, chegou na porta de Eliseu. Aí foi lá o servo de Eliseu. Naamã, o homem está aí. Aí Eliseu pergunta, que homem, meu filho? Naamã, o general da Síria, aquele homem importante, ele veio aí. E o que ele quer? Porque ele quer a cura. Quer a cura, né? Tá bom. Vai lá. Vai lá e manda ele dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Bem naquela parte daquela água bem barrenta. Que ele vai ficar curado. Ele quer cura? Manda ele lá. O que aconteceu com o Naamã? Ficou revoltado, foi embora. Eliseu fez o quê?
Deitado estava, deitado ficou. Pode ir embora com a lepra. Se você está num lugar profético, é onde vai tirar a sua lepra. Mas você está com marra, vai embora com a lepra. Amém? Primeiro que já foi lá na casa do rei querendo cura, no palácio. Porque era muito bonito, era grande, tinha um monte de gente, tinha muitas luzes, tinha muito brilho. O rei faltou morrer, rasgou a roupa e tudo. Aqui não tem poder nenhum. Aqui é muito bonito, mas não tem unção. Que a unção é naquela casinha feia lá de Eliseu. Aí foi lá, ganhou-lhe uma sapatada dessa. Aí falou, eu vou embora. Vai, cheio de lepra. Ia voltar para a Síria cheio de lepra. Aí os servos dele conseguiram, né, convencer ele a dar os 7 mergulhos. Ele ficou curado. O que aconteceu? Ele voltou lá e agora eu não saio mais da adoração, vou levar a terra de Israel, vou ajoelhar nessa terra. Virou profético o homem. Amém? É assim, igreja profética é assim. Tá vendo aí, pastor Edilson? Tá vendo aí? Eu não sei se daí Mariano, se tá essa turma toda aí. Esse é o Maná. O Maná 12 é isso aí. Muito bem. Então, entendeu? Entendeu bem? Você foi liberto para vencer. Não caia na armadilha do pecado. Essa armadilha vai levar você a pecar. Armadilha. O tempo todo levando a gente a pecar. Por quê? Pecou, entrou o fermento. Tá. Entrou o fermento, suspensa vitória. Mas você foi liberto para vencer. Mas entrou o fermento, suspendeu a vitória. Então Deus não quer que seja suspensa a sua vitória. Então fique atento. Isso é festa dos pães asmos. Você pensou que eu ia ficar aqui fazendo cerimônia judaica? Querido, você está vendo o que é festa dos pães sem fermento? Como é uma coisa muito grande, muito grandiosa. Embora tenha maior respeito pelas cerimônias judaicas, porque foram deles que a gente aprende tantas coisas, né, sobre esse tempo profético. Segundo segredo para que a vitória sobre a sua vida seja uma vitória perene e permanente entre nas suas gerações. Segundo segredo. Celebre anualmente, no tempo determinado, a festa dos pães asmos. Celebre anualmente, no tempo determinado, a festa dos pães asmos. Esse celebrar, você pode estar em casa, sabe? Pode acontecer que você está em casa, pode acontecer que você esteja numa viagem, sabe? Aqui eu não estou falando de ritual, eu estou falando de naquele tempo você celebra, você agradece a Deus, aí você celebra lembrando do propósito histórico da saída do povo de Israel do Egito. Isso é importante para que a gente entenda que veio de Israel. Ora, se Israel foi o veículo de Deus para que essas bênçãos chegassem até mim, eu tenho que, no mínimo, amar esse povo. Então, ame o povo de Israel, sempre. Ame, defenda, sabe? Ore por eles, porque eles nos abençoaram muito e continuam nos abençoando. Amém? Aí você está viajando, está lá no ônibus, está no avião, aí você se lembra desse propósito histórico. Aí você se lembra do propósito profético. O histórico fala de Israel e o profético fala da igreja. O histórico fala de um fermento material. O profético fala de um fermento espiritual chamado pecado. Puxa, eu estou indo nessa viagem. Tem que ter cuidado com as armadilhas para que o pecado, que é o fermento, não entre na minha vida. E o propósito da pessoa de Jesus, você lembrar que Jesus é o cumprimento dessa festa. Essa festa se cumpriu em Jesus, assim como todas as outras. Aí, com isso, você está celebrando. Você ora, agradece a Deus, você está celebrando. Você pode estar aqui na igreja. Por exemplo, você não está em casa? Você não está em casa do quarentena, do isolamento? Você está em casa, né? Tudo bem que você está no mercado também, tudo bem que você está na feira também, tudo bem que você está no seu trabalho também, tudo bem que você está no ônibus também, tudo bem, né? Mas, assim, hoje, você está em casa. Aliás, eu brinco assim, querido, mas eu até tenho recomendado mesmo vocês ficarem em casa, eu sei disso. Isso aí é a forma de eu pegar um pouco, te aborrecer um pouco, né? Porque senão não tem graça, né? Não tem graça. Quer ver uma coisa? Sabe?
essa pessoa que está do seu lado estava doida para estar aqui. O problema foi você. Você que não estava. Tá? A pessoa que está do seu lado aí, entendeu? Não vou nem dizer se é esposa, se não vou entregar. A pessoa que está do seu lado aí estava doida para estar aqui. Entendeu? Mas eu entendo que não dá. Mas olha, celebre a festa anualmente no tempo determinado. Então, quando nós celebramos essa festa, nós nos lembramos de ter que estar puros. Não é fácil. É fácil. Não é fácil. É fácil estar puro. É fácil estar vencendo o pecado. É fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas você, com isso na lembrança, você tem uma ajuda. Você tem uma ajuda a mais, não é verdade? Você tem uma ajuda a mais. E eu quero, queridos, terminar dizendo o seguinte. Por que essa festa nos lembra o povo de Israel, que eles tiveram que sair apressados. Por isso nasceu a festa dos pães sem fermento. Porque eles tiveram que sair apressados lá do Egito. Sabe por quê? Por 2 motivos. E eu quero terminar deixando esses 2 motivos com você. Agora, principalmente aquelas pessoas que estão nos acompanhando, né, ou que vão ver depois desse vídeo, que não são crentes ainda, né? Tem pessoas que não são crentes que estão acompanhando. Ontem, por exemplo, tivemos uma informação de uma família de pessoas não crentes que estavam acompanhando e gostaram muito e pediram até uma casa de provisão, né? Então, aí você pensa, puxa, você fala de umas coisas difíceis, pode ter gente, mas... Olha só, eu não estou preocupado com quem está ouvindo. A única preocupação que eu tenho que ter é com entregar. Amém? Ele não está entendendo. Ele tem que se converter, receber Jesus, ter o Espírito Santo para ensinar. Eu não posso me preocupar com esses detalhes todos. Eu tenho que mandar a bênção. Eu estou mandando a bênção. Amém, estou mandando a bênção. No final eu vou orar. Se você não pegou nada, você pega a oração para você se curar. Para você ser abençoado. Amém? Mas isso que eu vou falar agora, todos vão entender. Todos vão entender. Por que o povo de Israel teve que sair apressado do Egito? Por 2 motivos. Primeiro motivo, Deus tem pressa em abençoar os seus filhos. Amém? Por isso que eles saíram apressados. Deus falou, coloca, isso está lá em Êxodo capítulo 12. Depois você vai em casa ler Êxodo capítulo 12, a saída do povo de Israel do Egito. Coloque a roupa, aperte o cinto apertado, coloque sapato, as sandálias, pegue a amassadeira da massa, pegue tudo, junta tudo e saia apressadamente desse lugar. Eu estou libertando vocês, saiam apressadamente. Por que Deus falou isso? Para que tanta pressa? Por que Deus não falou, meus filhos, agora teve a Páscoa, já colocou lá o sangue do cordeiro, primogênito do Egito já morreu, eles vão ter que liberar vocês, aí é tranquilo, arruma tudo aí com calma, tá? Para não esquecer nada, e vão sair tranquilamente. Pode sair hoje, amanhã, depois, já estão liberados mesmo? Foi assim que Deus fez? Não. O que Deus falou? Saia apressadamente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que está sentadinho na sua casa, que ainda não é crente em Jesus, não conhecia nada disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem pressa em abençoar você. Ele tem pressa que você saia de um lugar de trevas e entre no lugar da luz. Amém? Deus tem pressa em te abençoar. Esse é o primeiro motivo. Primeiro motivo porque a festa dos pães sem fermentos é uma festa que diz isso. Saia apressadamente desse lugar. Saia. Por quê? Porque Deus tem pressa em abençoar. Deus não é assim, olha, eu tenho uma bênção para te dar, meu filho. Mas não tem pressa não, vem devagar, que tem tempo, enquanto eu estou preparando aqui. A gente não é assim? Olha, eu estou preparando uma coisa aqui. Você não quer vir almoçar aqui em casa? Eu estou preparando, fazendo um almoço. Sabe? Um almoço aqui suculento. Quero sim, estou indo para aí. Mas não precisa vir correndo não, porque eu vou botar no fogo, está pegando tempero. Não era assim? Agora a turma não crente está começando a gostar, que agora fica fácil, todo mundo entende. Né? Tempero, comida. Tempero, eu vou botar no forno.
e tal, vem com calma. Deus não é assim. Deus já está pronto. Saia logo, que já está pronto. Deus tem pressa em te abençoar. Amém? Agora, qual o segundo motivo? Qual o segundo motivo por que a festa de pães sem fermento diz: sai depressa? O segundo motivo é o seguinte: o diabo tem pressa para te matar. O diabo tem pressa para te matar, para acabar com a sua vida. Por isso que Deus diz: sai depressa, sai logo. Por quê? Porque Deus tem pressa para te abençoar e o diabo tem pressa em te matar. Então, quanto mais rápido você sair do Egito ou desse lugar de trevas, talvez você esteja hoje, é melhor. Quanto mais rápido. Então você vai sair daí, desse lugar mais rápido, vai impedir do diabo te matar, porque ele tem pressa em te matar. Segundo, vai fazer com que você mais rapidamente receba a bênção de Deus, porque ele tem pressa em te abençoar. Isto é festa dos pães sem fermento. Isto é esta celebração profética nesse tempo de Páscoa. Queridos, que Deus abençoe vocês grandemente e que o entendimento dessa festa, somado à unção desse tempo profético, traga para a sua vida coisas tremendas e em meio a esse tempo que a gente está vivendo difícil, sabe? O mundo está vivendo um tempo difícil. Você reparou? Todos que estão aqui, você que está em casa sabe disso. Sempre que a gente usou a palavra assim, olha, o mundo está passando por um momento difícil, era verdade, era, porque tinha uma dificuldade ali, uma guerrinha ali, uma situação ali, uma fome na África, uma guerra no Oriente Médio. Claro, sempre teve coisa difícil, a gente sempre pôde falar isso. Mas nunca nós falamos com uma autoridade tão grande como hoje. Hoje, quando qualquer um fala, o mundo está passando por uma situação difícil, todo mundo sabe que o mundo está passando por uma situação difícil. Tá ou não está? Por causa do coronavírus. Então, o mundo todo. Então você não pode dizer, isso é uma retórica do pregador. Todo pregador fala que o mundo está passando por uma situação difícil. Não é mais retórica do pregador. O jornal fala, o vizinho fala, todo mundo fala. Por que todo mundo fala? Porque o mundo está passando. Olha os Estados Unidos, a maior nação do mundo, situação difícil. Inglaterra, situação difícil. Meu Deus, França, Itália, situação difícil. Sabe? Brasil, situação difícil. Brasil é um dos países que está em uma situação melhor, é o Brasil. Será que é porque tem tanta oração e tanto ato profético, né? Creio que sim, né? Creio que sim. Mas mesmo assim está passando por dificuldade, né? Mas graças a Deus é um dos países que está numa situação melhor. Mas o mundo está passando por uma situação difícil. O mundo todo. Aí, você, dentro deste mundo, está com a marca de Deus que vem nessa festa, que diz que você foi separado, foi escolhido, foi liberto para vencer. Então você vai passar de forma vitoriosa por dentro desse túnel, sabe? Por dentro de um túnel que está atravessando o tempo chamado ano 2020. Então esse ano 2020 que está tão difícil, sabe? Há um túnel profético cujo portal é aberto na Páscoa, que você vai passar por dentro desse túnel profético, atravessando 2020, e todo mundo está dentro de 2020, a diferença é que você está dentro de um túnel profético, vai sair lá em 2021 sem prejuízos, muito pelo contrário, contando as vitórias, as bênçãos que Deus vai derramar nesse ano de 2020 sobre a sua vida. Amém? E isso, eu não estou falando para te animar, ainda que essa palavra te anime.
Eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Quando você celebra a festa dos pães sem fermento, e principalmente se atenta para não deixar o fermento entrar na sua vida, ele garante que te abençoará e você vai vencer. Foi liberto para vencer. Que Deus te abençoe, um beijo no coração. Vou orar pela sua vida nesse momento final. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo profético, esse tempo maravilhoso aqui na tua presença. Obrigado pelas revelações tremendas da tua palavra, que chegou aí a cada coração e vai chegar em tantos outros corações e principalmente, Senhor, vai trazer cura, libertação, prosperidade, tudo aquilo que o Senhor separou para os seus filhos e nós não entendíamos, nós não víamos, mas agora nós estamos debaixo desse entendimento profético e estamos prontos para receber o que o Senhor tem para nós e para obedecer o que o Senhor nos diz. Nos ajude, porque somos fracos, somos falhos, mas confiamos no Senhor. Abençoa todos que estão assistindo esta palavra. Meu Pai, onde há uma doença, onde há uma dor, onde há um desespero, entre agora a tua paz, entre a tua cura, entre a certeza, Senhor, como um vento, uma brisa entrando agora pela janela dessas casas, dando a certeza de que o Senhor está com esta casa, está com essa família, está com essas vidas. Eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.